Cá estamos de volta para a nossa 11ª aula. Acabamos de vir uma maratona de 4 aulas sobre plano de negócios e hoje trazemos uma entrevista. A nossa preocupação, minha e do professor Luiz Walter, quando a gente traz a entrevista, é tentar fazer com que todos esses conceitos que são apresentados aqui possam, em primeiro lugar, mobilizar a sua vontade empreendedora, a sua iniciativa empreendedora e, caso a gente consiga esse feito, que é mobilizar esse seu desejo, então as entrevistas, elas podem apontar um pouco do, digamos, o mapa da mina, dizer, alguns caminhos que você, aluna que está assistindo o curso, pode vislumbrar como uma passagem, como um início, como um primeiro passo que você tem para dar. Quer dizer, nós já apresentamos a incubadora de empresas da COP UFRJ, então, se você pensar em montar uma empresa, você tem uma porta aberta ali, pelo menos como uma tentativa, como uma consulta, você pode procurar o site da incubadora, nem tanto que você procure pessoalmente ou ligue, mas o próprio site já tem uma série de esclarecimentos. A empresa Júnior, quando a gente trouxe o jovem da empresa Júnior, a ideia era deixar claro que é possível encontrar um caminho dentro de uma instituição universitária para você exercer os seus talentos empreendedores, sua capacidade empreendedora. Hoje, a nossa entrevista, ela diz respeito a uma incubadora também, mas uma incubadora diferente da primeira, porque não é mais uma incubadora de empresas, mas é a incubadora tecnológica de cooperativas populares, o ITCP da COP UFRJ. Quer dizer, diferentemente da primeira incubadora, aqui o que se trata aqui é da montagem de uma cooperativa. Vejam bem, o nosso convidado vai ser o Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos é assessor do ITCP, é o assessor de incubação do ITCP. O Marcelo Ramos, ele vai falar sobre a experiência do ITCP, explicar um pouco o que é o ITCP, e vocês vão perceber que o ITCP, ele tem como cliente básico as comunidades de mais baixa renda e de baixa qualificação, o que não é diretamente o caso de vocês, quer dizer, o aluno, a aluna do CEDERJ já está no 3º grau da sua qualificação escolar. Mas a ideia da cooperativa, a possibilidade de você empreender um novo negócio pela forma cooperativada, ela é uma possibilidade muito interessante e nesse sentido, a experiência do ITCP ou a assessoria do ITCP pode ajudar aquele grupo de alunos, aquele grupo de alunas que tem uma possibilidade, que vislumbra a possibilidade de coletivamente ocupar um espaço no mercado de trabalho. É claro que a cooperativa, ela não é propriamente uma ocupação no mercado de trabalho do tipo de uma empresa, quer dizer, a empresa visa o lucro. A cooperativa, ela tem, sustentando a sua atuação, os ideais do cooperativismo. Então, não é só uma maneira de fazer um negócio, mas é também, digamos, uma opção por um certo estilo de vida, um estilo de vida aliado a um estilo econômico. Então, essa é a nossa ideia, a ideia de que você que está nos assistindo vislumbrar a possibilidade de se juntar com mais outros colegas e cooperativados terem uma alternativa de uma ação empreendedora, de ocupar um espaço no mercado de trabalho. Então, vocês vão ver que a exposição do Marcelo Ramos vai ajudar a perceber qual é esse caminho. A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares é um programa de extensão universitário da COP UFRJ.
ela foi criada há 12 anos com o objetivo de assessorar indivíduos e grupos que encontrarem na associação em cooperativas uma forma de se inserirem no mercado de trabalho. Esses grupos e indivíduos têm uma característica que são parte de uma população de baixa renda, com baixa escolaridade e que já estão marginalizados em situação de subemprego ou desempregados e que pretendem se reinserir no mercado de trabalho. Como que a incubadora trabalha, então, e faz o que a gente chama de incubação de uma cooperativa? Nós trabalhamos, basicamente, tentando atuar em dois eixos: o da viabilidade econômica e o da viabilidade cooperativa desses empreendimentos. O que seria a viabilidade cooperativa dos empreendimentos? Bom, a viabilidade cooperativa ela é baseada nos princípios do cooperativismo e do cooperativismo popular e busca trabalhar a autogestão nesses grupos. Nós trabalhamos isso a partir de cursos, de oficinas e de assessoria continuada, pretendendo que esse grupo seja um grupo que trabalhe de forma democrática, participativa e que busque sempre o desenvolvimento econômico, mais que uma preocupação anterior da satisfação das necessidades desses seus associados e, principalmente, mais voltado para o bem comum do que para o lucro, inclusive o bem da sociedade e da comunidade na qual esses empreendimentos estão alocados. Por outro lado, como nós somos um programa que busca também o desenvolvimento econômico desses grupos a partir da legalização desses empreendimentos, uma vez que com a legalização eles podem conseguir e ter maior possibilidade de inserção no mercado de trabalho e de vender os seus serviços e produtos, nós trabalhamos também toda a parte econômica a partir também dos mesmos cursos e assessorias, só que agora voltados, por exemplo, para assessoria contábil e financeira desse grupo, para assessoria no processo de legalização, nos contratos que esse grupo vai fechar, até mesmo na criação, por exemplo, de material de divulgação, de sites para divulgar os produtos e serviços desses grupos. Então, esses dois eixos que a gente trabalha são eixos fundamentais, porque a gente entende que devemos trabalhar com dois tipos de racionalidade. Uma racionalidade mais instrumental, numa espécie de adequação de meios afins, que permite que esse grupo saiba o que ele tem que fazer e o que ele precisa fazer para chegar a uma meta, a um objetivo de desenvolvimento econômico. E, por outro lado, a gente trabalha com uma racionalidade mais substantiva, voltada para os valores do cooperativismo, para os valores como autogestão, como cada cabeça um voto. Numa cooperativa não existem patrões e empregados, existem associados, então todos eles são iguais e devem ter consciência disso para o crescimento da cooperativa. Dentro do nosso processo, o que é importante frisar, dentro dessa metodologia de incubação que nós, como uma incubadora pioneira, nós existimos há 12 anos e em 1995, quando fomos criados, o objetivo era que a universidade tornasse disponível o know-how e os recursos acumulados dentro da universidade justamente para essa camada da população que não tem acesso a esse tipo de assessoria quando busca empreendimentos e que está numa situação de vulnerabilidade econômica e social, dependendo, portanto, de um suporte para o desenvolvimento como uma associação de indivíduos, como uma empresa, como um empreendimento, né, de natureza econômica. Então, desde então, há 12 anos, a gente vem desenvolvendo uma metodologia de incubação. E nessa metodologia, um dos principais aspectos que a gente procura frisar é que é necessário, logo no primeiro encontro, além dos cursos que a gente dá voltados para cooperativismo e autogestão, que é para esclarecer esse público sobre o que é o cooperativismo, de onde vem esse movimento, que relação que esse movimento tem com a realidade atual desses grupos que nos procuram para serem incubados. O que o cooperativismo guarda de alternativa para esses grupos nessa situação de baixa renda, baixa escolaridade, sem capital para investimento, de possibilidade para que eles realmente se insiram no mercado formal de trabalho. Então, na busca de trabalhar isso,
além desse trabalho com esses princípios do cooperativismo, a gente trabalha com o que a gente chama de projeto cooperativo, ou que a gente poderia chamar de um plano de negócio para uma cooperativa. O que é esse projeto dentro da nossa metodologia? É para esse grupo saber em que situação ele está hoje, onde ele pretende chegar e o que precisa ser feito, tanto em termos de estágios pelos quais essa cooperativa deve passar, pensando também na renda que ela pretende conseguir para a retribuição do trabalho de cada um dos seus associados e o que ela precisa fazer, ela e incubadora, como aquela que está dando suporte para isso, para que essa cooperativa atinja esse seu objetivo. Então, o projeto cooperativo nada mais é do que um planejamento a curto, médio e longo prazo para que esse empreendimento possa realmente ter garantida a sua viabilidade econômica e também a sua viabilidade cooperativa. Então, é dessa forma que a gente trabalha, por meio de cursos, oficinas e é uma assessoria continuada desse grupo. O processo de incubação, ele dura, em média, 3 anos e, ao final desses 3 anos, nós avaliamos esses grupos. Nós temos um sistema de indicadores de monitoramento e avaliação que vai ser aplicado quando esse grupo inicia o processo de incubação e a cada 6 meses nós fazemos uma avaliação para saber como esse grupo está se desenvolvendo nesses 2 eixos, viabilidade cooperativa e viabilidade econômica, para poder, ao final de 3 anos, dizer se esse grupo pode ou não ser desincubado e se tem condições reais de entrar no mercado de trabalho de forma competitiva. Exemplos que a gente pode dar interessantes, são vários nesses 12 anos, mas eu destaquei 2 principais, que é de uma cooperativa, a Costurarte, o primeiro exemplo, de uma cooperativa de costureiras artesãs de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Ela é uma cooperativa que ela tem um produto muito valioso nas suas mãos, mas ao mesmo tempo um produto que demora muito tempo para ser produzido. Ela já tem uma entrada no mercado porque ela participa já de algumas edições do Fashion Rio, que é uma semana de moda aqui no Rio de Janeiro, mas essas artesãs, elas produzem peças quase únicas, saias, blusas, bordadas artesanalmente, que custam, um preço bem elevado no mercado, que é consumida por um segmento de classe A e que, apesar disso tudo, é uma cooperativa que tem todas as dificuldades que os empreendimentos dessa natureza que a gente trabalha têm, que é o seguinte: falta de crédito, portanto, elas não têm capital de giro para produzir em larga escala. Devido a isso, elas não têm também como manter todas as suas costureiras e artesãs dedicadas unicamente ao trabalho na cooperativa, fora a baixa escolaridade e os problemas daí derivados, que a incubadora procura estar a todo momento dando suporte para que essa cooperativa possa desenvolver. Inclusive no desenvolvimento de um site para essas cooperativas, a Costurarte tem um site que foi criado com a assessoria da incubadora e ela é uma cooperativa que tem inserção no mercado, tem grande potencialidade, mas que, digamos, ainda tem os problemas derivados de uma falta de política, de uma falta de legislação adequada para o desenvolvimento desse tipo de empreendimento. Outro exemplo é a Copama, que a gente pode ver, na verdade são 2 exemplos que foram selecionados de propósito, porque a Copama já é uma cooperativa de reciclagem e que consegue garantir mais da sua sustentabilidade econômica, sua viabilidade econômica do que a Costurarte, incrivelmente porque conseguiu a parceria de uma empresa, de uma usina de lixo, a usina Verde, que também é situada lá na Ilha do Fundão, onde a incubadora também está situada, e essa cooperativa ela consegue, colocando seus cooperados para fazer a seleção desse lixo que vai ser processado nessa usina, ter uma viabilidade econômica maior do que uma cooperativa que tem muito mais visibilidade, que tem um produto que seria vendido e consumido por uma camada social com poder econômico, mas que não tem justamente o capital de giro e que tem a dificuldade, devido ao setor que atua, a uma parceria com uma empresa nesse nível. Então, mas são casos que a gente pode destacar como casos de sucesso, porque são grupos que estão empenhados para o seu desenvolvimento, que têm um produto de qualidade, um serviço de qualidade, no caso da Copama, e que estão aí no mercado, podendo em breve, porque já são cooperativas que já estão há algum tempo conosco, em breve estarem sendo desincubadas para continuar o seu desenvolvimento no mercado.
Os principais desafios, então, como eu já comentei, e é importante frisar, dizem respeito a uma falta de uma política, de uma legislação adequada no Brasil para esse tipo de empreendimento. Então, é necessário a incubadora, né? Nesses 12 anos, ela, com essa criação de uma metodologia pioneira, ela se tornou referência no que diz respeito à incubação de cooperativas populares e até dentro desse movimento que se chama cooperativismo popular. Junto com ela, hoje em dia existem, a partir dela, né, que tornou referência, hoje em dia existem mais de 30 incubadoras tecnológicas de cooperativas populares em universidades brasileiras, como programas de extensão universitário, assim como é a nossa incubadora, e nesse processo a incubadora politicamente também tem se articulado e tem se tornado um vetor importante de transformações desse campo. Infelizmente, a legislação e a política pública voltada para o crédito para esses empreendimentos não é algo que tenha sofrido grandes mudanças, mas a gente insiste, o movimento tende a crescer e o trabalho que a gente desenvolve realmente tem surtido efeitos a partir dos nossos indicadores, no que a gente tem conseguido perceber em termos de transformações e de melhoria real da qualidade de vida desses indivíduos e grupos com os quais a gente trabalha. Como tornar-se uma cooperativa incubada pela ITCP Coop UFRJ? Você que está nos assistindo, estudante, que pretende se inserir no mercado de trabalho a partir de um empreendimento, junto com alguns amigos, com grupos já constituídos, que tem uma habilidade comum, que visa, né, um mercado para atuar, pode contactar a incubadora a partir de 2 sites, o www.itcp.cop.frj.br ou www.cooperativismopopular.frj.br. Esse segundo site é um site onde você vai poder encontrar mais informações adicionais sobre o que é o cooperativismo popular, suas origens, seus principais valores, de onde vem esse movimento, qual a relação desse movimento com a realidade que você vive, que os trabalhadores em geral vivem no Brasil de hoje. É importante que você vai encontrar aí também mais informações sobre o que é uma incubadora, como elas atuam, como se dá o processo de incubação, que muitas vezes é algo que não fica claro. É importante frisar nesse aspecto que a incubação é feita junto aos grupos que estão incubados, ou seja, são os técnicos de incubação que se deslocam da sede da incubadora para essas comunidades, para encontrar esses grupos e fornecer os cursos, as assessorias, as capacitações que fazem parte desse processo. Então, entrando nesse site, vocês obterão mais informações e poderão encontrar, né, e vislumbrar no cooperativismo, na associação em cooperativas, no cooperativismo popular, uma forma de se inserirem de forma competitiva no mercado de trabalho. Eu e o professor Luiz Walter queremos agradecer a participação do Marcelo Ramos, que trouxe esses esclarecimentos valiosos a respeito do cooperativismo popular, a respeito do ITCP, da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da COP UFRJ. Quero reiterar que nosso objetivo, o meu e do professor Walter, é apontar um pouco algumas das possibilidades que você tem de encontrar apoio para a sua iniciativa empreendedora. Não podemos trazer todas as possibilidades para dentro do curso. Por exemplo, citaria o caso do SEBRAE. O SEBRAE tem uma ação muito importante no sentido de apoio à iniciativa empreendedora. Você pode procurar informações a respeito do SEBRAE no próprio site do SEBRAE, na própria internet. Então, a ideia é que você não fique só olhando os conceitos do curso, mas que ponha em marcha todos os seus sonhos, todas as suas ambições, todos os seus desejos de construir o seu empreendimento. Bem, estamos aqui encerrando uma primeira fase do curso, que é o empreendedorismo, e na próxima aula nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre ética profissional. Então, até lá.